Donald Trump volta a alegar fraude eleitoral e interferência, acusando a China de intromissão. Estados Unidos atacam alvos civis no Irão e fazem 8 mortos, segundo a imprensa estatal. Teherão retaliou contra bases norte-americanas no Kuwait e Bahrein. Ex-ministro da Defesa da Ucrânia acusa a chefe do exército de incompetência. Fedorov diz que Alexander Sirski travou reforma militar e está a dividir o país. Ministros europeus dos negócios estrangeiros aprovam um documento sobre os riscos da China. Dizem que o país é um desafio estratégico a longo prazo. Na quinta-feira, durante um discurso à nação transmitido em horário nobre, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reforçar as alegações de fraude eleitoral e de interferência. O líder norte-americano já tinha recorrido a tais alegações para contestar a sua derrota nas eleições de 2020. Trump afirmou que iria divulgar documentos confidenciais que comprovariam a interferência chinesa. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files. As novas alegações de Trump contradizem investigações anteriores que não conseguiram encontrar quaisquer provas de fraude eleitoral significativa nas eleições de 2020. Os democratas acusaram Trump de estar a tentar reavivar alegações falsas antes das eleições intercalares de novembro, nas quais o Partido Republicano enfrenta dificuldades políticas devido à guerra no Irão. As afirmações de Trump podem também criar tensão nas relações entre Pequim e Washington. No início deste ano, o presidente dos Estados Unidos reuniu-se com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, tendo-o descrito como um grande líder e um amigo, e chegou até a convidar o líder chinês a visitar a Casa Branca em setembro. Os Estados Unidos atacaram o Irão pela sexta noite consecutiva. Foram visadas infraestruturas civis essenciais no sul do país. Há registro de 8 mortos, de acordo com as autoridades da República Islâmica. A imprensa estatal iraniana noticiou a destruição de pontes estratégicas na cidade costeira de Bandar Hamir. Houve ainda danos no aeroporto de Iran Shahar e num movimentado nó ferroviário em Bandar Abbas. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, caças, navios de guerra e drones neutralizaram dezenas de instalações de logística, de vigilância costeira e de defesa aérea. A retaliação de Teherão foi imediata. As forças iranianas lançaram mísseis balísticos contra infraestruturas militares americanas no Bahrein e no Kuwait. Falam num ato justificado de vingança por aqueles que descreveram como mártires da pátria. O conflito continua a alastrar-se no Golfo Pérsico. O ministro da Defesa do Qatar informou ter interceptado vários mísseis direcionados a Doha na madrugada de sexta-feira. Uma criança ficou ferida após a queda de detritos metálicos. A rápida expansão da zona de combate parece marcar o fim do breve acordo provisório entre Irão e Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump declarou num discurso na Casa Branca, em horário nobre, que Washington está a obter grandes vitórias em solo iraniano. The narrow stretch of water behind me is one of the world's most important trade routes, and Iran and its allies are now threatening to shut it down. The Houthis in Yemen, backed by Tehran, are reported to be preparing to close the Bab al-Mandeb Strait, which is just behind me here. It's a move that would send shockwaves through the global economy. It's widely seen as Iran flexing its power across the region, a second front alongside its pressure on the Strait of Hormuz. The European mission down beneath us is simple. It's this to change that to protect the ships that come through to keep this corridor open. Seeing this from the air, you understand the scale of what's at stake. What looks like a thin strip of water is actually one of the most important things to the European economy right now. That is why the EU's foreign policy chief, Kaja Kallas, is here in Djibouti. Today she signed a new security agreement with the Djiboutian government to ramp up Europe's presence and visited both the EU's naval missions patrolling these waters, warning that recent Houthi missile attacks on Saudi Arabia are a sign that instability on land becomes insecurity at sea. It's about more than supporting European operations. It's about keeping one of the world's economic lifelines open together. Aspides defends shipping in the Red Sea
and in just over 2 years, it's said it's protected more than 670 merchant ships and saved 128 seafarers. Atalanta, running since 2008, guards against piracy off of Somalia. If this strait were to be choked off too, with Iran already disrupting Hormuz, the cost would reach European homes and businesses. For now, Europe is moving to keep this open. Enquanto milhares de ucranianos saíram às ruas na quinta-feira para protestar contra a admissão do ministro da Defesa Mikhailo Fedorov por Volodymyr Zelensky, o antigo ministro reconheceu publicamente que o conflito com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas contribuiu para a sua saída. Fedorov afirmou que Zelensky foi forçado a escolher entre ele e Oleksandr Syrskyi. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. E в цьому є велика проблема. Fedorov modernizou as Forças Armadas através da inovação tecnológica e de uma abordagem mais descentralizada. O diferendo entre o ministro da Defesa e o chefe do Exército era do conhecimento geral na Ucrânia, sendo frequentemente descrito como um choque geracional entre um jovem reformador orientado para a tecnologia e um comandante militar mais convencional. Entretanto, o Parlamento da Ucrânia nomeou o antigo diretor executivo da Naftogaz, Sergei Garovievsky, como o primeiro-ministro no âmbito da mais recente remodelação governamental. A proximidade entre Pequim e Bruxelas parece ser uma coisa do passado, pelo menos tendo em conta a diplomacia da União Europeia. Na segunda-feira, os ministros europeus dos negócios estrangeiros aprovaram um documento que avalia os riscos da China. O documento fala de uma ameaça para a segurança, mas também para a economia do bloco. Há também referências a um domínio económico e tecnológico, um desafio estratégico a longo prazo, dizem os ministros. De facto, as tensões entre Bruxelas e Pequim intensificaram-se nos últimos meses. A União Europeia quer reequilibrar as relações comerciais com a China até outubro. Mas Pequim não vê este prazo com agrado e está a retaliar com a exportação de terras raras essenciais para o setor da defesa. Há também a relação com Moscovo. Os ministros europeus dos negócios estrangeiros dizem que Pequim é um facilitador da Rússia na invasão da Ucrânia. Dizem mesmo que os dois países querem estabelecer um domínio regional e mudar a ordem global de acordo com os seus interesses. O Tribunal de Justiça da União Europeia dá o aval à lei da amnistia em Espanha e diz que está de acordo com a legislação comunitária. Uma decisão que pode ter impacto no caso do separatista catalão Carles Puigdemont. Em causa a lei que dá uma amnistia aos separatistas envolvidos no referendo de 2017 e na posterior declaração de independência da Catalunha. A lei foi aprovada para garantir o apoio dos partidos separatistas catalães ao governo de Pedro Sánchez. Isto depois de o Partido Socialista não conseguir uma maioria clara nas eleições de 2023. Siempre dijimos desde el gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. Boas notícias para o governo espanhol e também para o partido separatista Juntos pela Catalunha. Nosaltres considerem que avui és um dia transcendent. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general e també de l'independentisme de manera particular. Mas o tribunal não se pronunciou diretamente sobre Carles Puigdemont, o líder separatista catalão que está exilado na Bélgica. Se voltar à Espanha, pode ser detido. O levantamento do mandado de prisão depende da justiça espanhola. O problema é que, para além de separatismo, Puigdemont é também acusado de enriquecimento ilícito. O tão aguardado filme de Christopher Nolan, A Odisseia, inspirado no poema épico de Homero, já está em exibição nos cinemas de todo o mundo.
Para o professor de grego, Filipos Mantzaris, porém, esta história vai muito além do grande ecrã. Faz parte do seu dia-a-dia. Nas aulas apresenta aos alunos as aventuras do rei de Ítaca, procurando despertar neles o interesse pela riqueza e pela atualidade da literatura grega antiga. Είναι ένα καταπληκτικό λογοτεχνικό κείμενο, μέσα με το οποίο μπορούν τα παιδιά να ταυτιστούν, να δουν στον εαυτό τους ίσως τον Οδυσσέα, αλλά να δουν και το δικό τους τόπο. Η Οδύσσεια είναι μια ιστορία που εκτελήθηκε εδώ, στην Ελλάδα. Εγώ ως παιδί, όταν ήμουνα στο χωριό μου και έκανα την Οδύσσεια, έβλεπα εκεί που έβλεπα την Αυσικά να πλένει στο πηγάδι, έβλεπα τη μητέρα μου που με έπαιρνε παιδάκι και πηγαίναμε να πλύνει τα ρούχα με τον ίδιο τρόπο. Nas aulas, os alunos são incentivados a refletir sobre a forma como Ulisses recorre à inteligência para superar os desafios e a discutir se o massacre dos pretendentes pode ou não ser considerado justificável. Είναι μια ιστορία που μας διδάσκει πολλά πράγματα και μας λέει να μην τα παρατάμε και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και όχι τη βία και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να διδάσκεται. Para muitos, o primeiro contacto com a epopeia de Homero acontece no teatro. O ator Manos Pintzis dá vida a Odisseu numa produção dirigida ao público infantil e juvenil. Acredita que ver a história ganhar vida em palco aproxima os mais novos do universo homérico. Δεν λες το παιδί απλά διάβασε την ιστορία με το ζόρι, γιατί θα κλωτσίσει το παιδί. Όταν του επιβάλλεις κάτι, κλωτσάει. Όταν βλέπει όλο αυτό να εκτελήξεται μπροστά του, είναι ένα λιθαράκι στο να μάθει και να μάθει και μάλιστα να μάθει με τη θέλησή του αυτό που πρέπει να διαβάσει, πρέπει να μάθει. O espetáculo recebe regularmente famílias e visitas de escola de Atenas e das zonas vizinhas.